Então já estamos gravando aqui, sejam bem-vindos aqui à nossa live, né, do MS Project, tá? Eu vou seguir um passo a passo com vocês aqui, tá? Vai ser bem dinâmico, mas vai ser interessante e vai ter uma cronologia que vocês vão entender exatamente desde a configuração do programa e até as partes mais importantes de como que você configura o programa. Eu falo muito isso com os meus alunos, que antes de você digitar que seja uma letra no cronograma, você precisa de configurar, tá? Porque depois que você configura, você está tranquilo para você inserir as atividades. O calendário está correto, as durações estão corretas, as datas das configurações estão corretas. Então, mais importante que você já começar digitando igual um maluco no cronograma, você precisa de configurar, tá? E eu vou mostrar direitinho aqui alguns pontos importantes que vocês precisam se atentar. Vamos lá, tá a cara do menino, tá aqui. Estou na última versão do Project aqui, tá? É um Project mais atualizado. O bacana do Project, tá? Que praticamente ele não mudou nada, tá? Ele foi acrescentando mais ferramentas, ficou muito mais poderoso. Só que a essência dele praticamente ele não mudou nada. Inclusive tem alguns botões, algumas janelas que você vai acessar aqui. É o mesmo Project lá de 2000, 2003, 2010. Praticamente mudou muito pouca coisa, tá? Então, gente, o que que eu quero recomendar para vocês? Antes, né? Aqui você tem a parte do Gantt, tá? Depois eu vou mostrar com calma isso aqui para vocês. Antes de vocês configurar, digitar, né, qualquer coisa aqui, eu vou mostrar algumas configurações para vocês, tá bom? Então, como que você configura aqui o Project? Você vai vir aqui em Arquivo, Opções, tá? Aí vai abrir essa tela para vocês aqui, ó. Vou ser chato aqui em cima, né? Tá. Então aqui nessa, vou passar em algumas abas aqui, tá? Umas mais as principais. Aqui nessa aba geral, você escolhe em que janela que você quer, quando você abre o programa, em qual janela que você quer que starte o programa. Você tem janela que mostra o cronograma, você tem janela que mostra histograma, você tem janela que mostra o uso do recurso, gráficos, tá? Então aqui você escolhe como que você quer que o programa abra para você. Normalmente a gente deixa ele no gráfico de Gantt. Aqui, formato de data, né? É uma coisa também bem assim objetiva, né? Aqui você vai escolher como que você quer enxergar as datas no seu cronograma, né? Só a data, com horas, sem as horas, por extenso, mais reduzido, tá? Você escolhe o que que você quer aqui. Nessa aba geral, mais ou menos isso aqui. A aba exibir, tá? É uma coisa interessante que eu gosto de colocar, eu gosto de marcar essa barra de entrada, porque ela fica com a barrinha de digitação, tipo o Excel. Então eu gosto de marcar essa barra de entrada aqui. Aqui na parte do cronograma é que tem as maiores transformações, tá? Aqui nessa primeira parte aqui, você vai configurar um calendário global. Gente, o calendário é uma coisa bem complexa. Por quê? Você tem dois tipos de calendário. Você tem um calendário global, que gerencia todo o programa, e depois você pode criar calendários particulares dos projetos, né? Então, aqui, como é um calendário global, geralmente a gente cria um calendário de 24 horas aqui, tá? Então, você coloca aqui 24 horas por dia. São quantas horas? Deixa eu fazer uma conta aqui. 24 vezes 7, são 168 horas por semana e 30 dias por mês. Então, aqui a gente coloca ele, tipo assim, default, ele literalmente 24 horas por dia. Ele está literalmente desligado, né? Então, qualquer calendário que você for criar por projeto, ele se encaixa dentro desse calendário global. Importante também é que quando vocês instalam o Proj pela primeira vez, tem essa opção aqui de mostrar unidades, tá? Você tem duas opções. Ou você mostra por porcentagem ou por decimal. Exemplo, você quer mostrar um caldeireiro, dois caldeireiros, 10 soldadores, ou você quer mostrar 100% de caldeireiro, 50% de soldador, entendeu?
Então, é dependendo de como que você quer mostrar. Normalmente, você coloca no formato de decimal, tá? Aqui embaixo tem uma parada interessante que é novas tarefas criadas vão ser agendadas manualmente ou automaticamente. Eu recomendo deixar automaticamente. Por quê? Quando você vai inserindo atividades, vai criando vínculos, vai criando durações, as atividades vão se acomodando e vão se replanejando automaticamente. Se você deixar manual, você vai conectar as atividades, vai colocar durações, mas as atividades vão ficar paradas. Elas vão aguardar um comando seu de atualização para elas poderem se rearrumarem, dizendo assim. Isso é muito usual no Primavera, que como é um cronograma muito gigantesco, aqui o default é automático. No Primavera, o default é manual. Então você precisa de schedular o Primavera para que ele possa fazer um cálculo, porque ele é muito grande na maioria das vezes. Mas aqui no Proj, a gente vai deixar no modo automático, tá? As durações que vocês querem que sejam inseridas, tá? Dias, minutos, horas. Normalmente, por padrão, deixamos horas. Os trabalhos também são inseridos em horas. E esse tipo de tarefa padrão são três opções, tá? Vou explicar aqui muito superficial. Unidade fixa, você vai dizer para o Proj assim: unidade fixa são recursos. Quando você colocar aqueles recursos nas atividades, você está dizendo assim para o Project, eu só tenho esses caras aí. Quando você for replanejar, expurgar alguma data para uma nova data, não mexa nesses recursos, porque eu só tenho esse pool. Caldeireiro, 10 caldeireiros, 5 soldadores, 2 ajudantes, 2 inspetores, só tem esses caras. Não mexa. Quando você quer que o Proj não mexa nos seus recursos, você coloca unidade fixa. Se você quer que o Proj não mexa na duração, Project, essa atividade tem que ter 30 dias, tem que ter 10 horas de duração. Você pode mexer nos recursos, que automaticamente vai mexer no trabalho, mas a duração é fixa, tá? E por último, você tem a opção de trabalho fixo, ou seja, aquele HH que você fechou naquela atividade, essa atividade vai ter 50 homem-hora. Não mexa nesses 50 homem-hora. Então, ele pode aumentar o número de pessoas, vai aumentar a duração para compensar o trabalho, mas o trabalho por si não vai mudar, tá? Então, é de acordo com a sua necessidade. Vou colocar aqui duração fixa. Aqui para baixo, vou deixar tudo ativado. Aqui também não tem nada, tá? Então, aqui, beleza, tá? Aqui para baixo são coisas avançadas, não precisa de mexer nesse primeiro momento. Podemos dar OK. Tá? Então, aí, tá vendo aquela barra de entrada que eu criei, ó? Agora tá legal. Você pode tanto escrever por aqui, quanto escrever aqui por cima, como fosse Excel, tá? Beleza. Aqui, gente, qualquer coisa pode, tá, interromper, pode falar alguma coisa, tá? Fica à vontade aí. Essa tela que a gente está mexendo aqui agora é a tela que é chamada de gráfico de Gantt, tá? O nome dessa tela está aqui do lado. O que que é um gráfico de Gantt? Ele tem uma parte de tabela, né? Que é como se fosse o Excel. Ele tem colunas, tem linhas, né? Tem células, igualzinho o Excel. E essa parte da direita aqui tem um miombo aqui, tá vendo? Que separa, ó. Aqui fica o Gantt. O que que é o Gantt? O Gantt, deixa eu colocar uma coisa aqui. Tarefa 1. Deixa eu colocar aqui. Pode ser um dia mesmo. Um dia. Observa que o Gantt, ele é a representação, tá, do dia da semana aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, para começar segunda-feira que vem, dia 17. Só que o meu calendário aqui está meio doidão, depois a gente vai configurar. Ele está colocando aqui, deixa eu colocar aqui em horas. Deixa eu ver aqui uma hora. Você vai colocar uma duração qualquer e esse Gantt, ele vai representar a duração sua dessa atividade aqui, tá? Quando você for fazer outras atividades,
e eu for fazer os links entre elas, tá vendo? Ele vai representar. Isso aqui é muito legal, porque você vai conseguir entender exatamente como que está o sequencial das suas atividades. Então, o gráfico de Gantt nada mais é que é a duração das atividades graficamente, né? Ele vai te mostrar graficamente como que está acontecendo isso aí. E aqui na questão de uso aqui, é muito parecido com o Excel, tá? A diferença principal que lá no Excel, ué, eu quero inserir mais uma coluna, quero inserir mais uma linha. São tanto com colunas e linhas são virgens, tá? Só que no Project, as colunas, elas são personalizadas. Cada coluna, ela tem o seu papel. É como se você lá no Excel, você pegasse uma coluna qualquer e criasse uma fórmula, né? E colocasse lá para ele ficar vazio, né? Um se erro lá vazio, que quando calculasse alguma coisa, ela fosse lá e aparecesse um valor. No Prost é a mesma coisa. Cada coluna dessa, tá? Se eu der um duplo clique aqui em qualquer coluna, em qualquer cabeçalho, vai aparecer, gente, são muitas colunas, tá? Cada coluna dessa aqui, ela tem o seu papel. Tem coluna que é específica para texto, outra para número, outra para alfanumérico, outra aceita só datas, outra só aceita HH, faz o cálculo automático quando você aloca um recurso na atividade, tá? Então, a principal diferença do Project para o Excel é que as colunas não são virgens. Elas já estão pré-configuradas para receber aquele tipo de informação, beleza? Linhas, ok, tá? As linhas aqui, o Project não entende isso como linha. Ele entende como tarefa, né? Se você quiser inserir, tá? Você vai inserir tarefa, não vai inserir linha, tá bom? E quem gosta de atalho, como eu adoro um atalho, para vocês, eu vou fazer sem ser o atalho primeiro, tá? Como que eu vou inserir uma coluna no Project? Eu vou vir com o botão direito do mouse e vai vir a opção de inserir coluna. Ele vai perguntar, pô, qual coluna que você quer? E você, como eu disse que as colunas já são pré-configuradas, cada coluna tem o seu nome próprio. Então, com o tempo, você vai ficando bem íntimo do nome das colunas, né? Então, por exemplo, sucessoras. Se eu digitar aqui as iniciais, ele traz tudo que tem naquelas letras ali, das minhas sucessoras. Ou seja, eu posso colocar aqui as colunas aqui, tá vendo? Predecessora, sucessora, né? Cada uma tem o seu papel, então uma vai mostrar quais atividades que vêm antes e sucessora vai mostrar quais atividades que vêm depois daquela atividade em particular. Então, inserir coluna, botão direito, inserir coluna. Para você ocultar coluna, não existe a opção, aqui, quer ver? Não existe você deletar uma coluna. Wellington, igual no Excel. Eu fiz uma coluna lá, eu não quero ela mais, eu vou deletar essa coluna. No Project, não existe a opção deletar coluna. Existe a opção ocultar coluna, tá? Aquela informação que você digitou nela está guardada. Ela está oculta. Wellington, como que eu faço para trazer de volta? Não existe a função reexibir coluna, igual tem no Excel. Aqui você vai fazer o quê? Você vai buscar por ela novamente. E a informação que está guardadinha aqui. Se tinha alguma coisa aqui, ele ocultou com essa informação. Tá bom? Então, colunas, você pode colocar quantas você precisar. Se precisar de ocultar, botão direito, ocultar coluna. Agora, linha é a mesma coisa, tá, gente? Agora, linha, existe linha em branco. No caso, ele entende como tarefa, tá? Então, olha que interessante. Tentei digitar alguma coisa aqui. Ele não aceita. Como eu disse, cada coluna nasceu para uma função, tá? Essa coluna sucessora, ela vai mostrar o quê? Qual que é o ID, tá? Por exemplo, aqui, se eu colocar uma tarefa qualquer aqui, ela vai ganhar um código.
Vendo? Esse código aqui, ó, 1. Então, olha que interessante. Quando eu vinculo as atividades, aqui, ó, dupliquei aqui, né? Deixa eu pôr o predecessor aqui. Olha lá. Então, essa coluna me mostra quem é a predecessora, e essa me... Deixa eu colocar na ordem legal, bonitinha aqui, ó. Olha lá. Predecessora, sucessora. Vendo? Então, ó, essa tarefa aqui, ó, não existe predecessora, que ela é a primeira, e a sucessora dela é a número 2, que é esse cara aqui, ó, tá vendo? E assim por diante. Então, eu posso vir aqui, ó, ocultar essa coluna de predecessora. Quando, se eu quiser de novo, ó, colocar ela aqui novamente, olha lá, a informação não se perde, tá, gente? Já só ocultou para você. É muito usual você estar fazendo isso no momento de você estar construindo um cronograma, ou até no momento mesmo de acompanhamento, porque você precisa de ter espaço na sua tela. Então, às vezes existe colunas que elas só são importantes no momento de criação do cronograma, né? Depois você não precisa delas mais. Depois, vou até mostrar para vocês que é possível vocês criarem layout de visualizações. Ah, eu quero um layout que tenha essa e essa coluna. Ah, para atualizar eu quero esse layout. Para construir eu preciso de outros layouts, né? Você pode construir um tipo de... Deixa eu pôr aqui. Isso. Você pode construir um modelo tanto para atualizar quanto para você criar um cronograma, tá bom? Em relação a linhas, né? No caso, o Prod chama aqui isso como tarefas. Você pode, ó, botão direito, inserir tarefa. Tá vendo? Ele insere uma nova tarefa. Você pode vir aqui, né? E escrever normalmente aqui, ó, tarefa nova. Tá? Agora, quem gosta de atalhos, para inserir coluna, basta você selecionar qualquer coluna e apertar no teclado o botão Insert, certo? Esse é o atalho para você inserir coluna. Aí você escolhe qual coluna que você quer e beleza. E funciona também, aí agora, o atalho de ocultar coluna. É um atalho que dá medo em muita gente, tá? Porque o atalho de ocultar coluna é o botão Delete, tá? Esse Delete, se você vier aqui na coluna, selecionar a coluna e apertar Delete, ele oculta a coluna. Diferente se você selecionar informações e dar um delete. Aí deleta de verdade, tá? Então, cuidado com a questão do delete aí pro atalho de ocultar colunas, tá? Em relação a atividades, mesma coisa, tá? Você clicou no local que você precisa, insert. Vai nascer uma linha para você colocar uma nova atividade. Quer colocar em massa, você pode selecionar mais linhas, insert, tá? Aqui também funciona, tá, gente? O famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Também funciona. Então, a questão aqui não tem muito segredo. O que mais que eu posso mostrar para vocês aqui? Deixa eu voltar esse carinha aqui. Tá. Deixa eu ver aqui uma sequência legal para a gente não perder tempo aqui, tá? Então, ó, tipo de tarefa. Ok, ok. Tem um projetinho aqui. Tá. Como eu falei para vocês, é muito importante a configuração de um calendário antes de você de digitar qualquer atividade no seu cronograma, tá? Por quê? É muito delicado você ter já um cronograma pronto e você ter que mudar o seu calendário no meio do caminho. Porque ele, querendo te ajudar, ele faz uma lambança no seu cronograma. Por quê? Imagina que você faz um cronograma com um calendário de segunda a sexta-feira, ou o nosso onshore, né? De 7h30 às 5h30. Se você colocar 10 dias, ele entende que você vai trabalhar 2 semanas. Porque ele vai descontar o sábado e domingo, são 2 semanas, 10 dias. Mas, se você fizer as mesmas atividades no período offshore,
que são 11 horas por dia, tá? Essa carga horária, ela vai fazer com que seu projeto dure a metade do tempo, entendeu? Então, e se você for arrumar isso no meio do caminho, mudar o calendário, já com atividades que tenham duração, ele vai quebrar todas as durações para se adaptar àquele novo calendário. Dá um transtorno danado. Então, o que que eu indico? Crie os seus calendários previamente antes de começar um projeto novo, tá bom? Beleza. Como que eu crio um calendário? A gente vai vir na aba Projetos e vamos clicar aqui em Alterar período de trabalho. Vai abrir essa janela aqui. Nessa janela, ela me mostra o calendário padrão que está acontecendo nesse cronograma nesse momento, tá? Então, na memória do Project, existe um calendário padrão que é de 9 às 18, de segunda a sexta-feira. É o que está mostrando na tela aqui. Você tem a opção de editar o padrão ou você tem uma opção de criar um novo calendário, tá? Vamos fazer os dois, tá? Eu vou editar o padrão. Nessa tela aqui, observa a legenda, tá? Aqui onde está em branco são dias úteis, aqui são os dias não úteis, né? São os feriados, finais de semana, tá? Se você quiser criar um dia de exceção, né? É um domingo, mas eu irei trabalhar esse domingo, por exemplo. Então você tem como criar dia de exceção e quando você cria um período não padrão. Vamos fazer um de cada vez aqui. Aqui embaixo você tem duas abas. Essa aba é onde você cadastra as exceções, ou seja, os feriados. Você precisa dizer, se é um calendário onshore, você precisa dizer para o project, aquele dia não terá expediente. Por quê? Senão ele vai passar batido. Às vezes você tem um projeto de 10 dias, exemplo, na Semana Santa agora em abril, vai ter um super feriado, né? Que vai emendar Semana Santa com o Tiradentes e com São Jorge, se eu não me engano, né? Dia 23. Dia 23. Essa da minha filha, inclusive, dia 23 de abril. Então tem empresas que vão sair na quinta e só volta na quarta-feira. A minha empresa, ela trocou a quarta pela terça. Então, de quinta a terça, não tem expediente. Se eu coloco alguma atividade lá de 5 dias e esqueço de colocar no meu calendário que aqui existe folga e feriado naqueles dias, ele vai colocar atividades, tarefas para ser entregue na segunda-feira. E não tem ninguém lá para trabalhar. Então é muito importante a gente configurar as exceções, tá? Os feriados do nosso calendário. Offshore, né? Todo dia é dia de alegria, então não precisa de ficar preocupado com essa questão. Como que eu faço aqui nas exceções? Exemplo, tá? Só escrever aqui, ó, Tiradentes. Eu posso dar um tab aqui. A princípio, ele vai criar onde está o cursor, mas nada me impede de eu vir aqui, ó, 21 de abril, segunda-feira. Eu posso mudar aqui, tá vendo? Olha lá. Olha o que aconteceu aqui, ó, dia de exceção, tá vendo? Ficou azulzinho, ó. Então, e você pode criar, vou pôr aqui, ó, dia ponte. Não, vou pôr dia facultativo. Dia 22. Tem empresas que eu vou emendar. E São Jorge, 23. Né? Então, o que que vai acontecer? Quando nós criarmos atividades e alocarmos esse calendário padrão, as atividades vão vir andando até dia 18 e só volta a ser reiniciadas no dia 24, quinta-feira, tá? Então, assim, a gente fica tranquilo que no feriado não vai ter nada acabando nesses dias aí, tá? Porque a gente previu que não ia ter expediente, beleza? Então, gente, nessa aba de exceções, criam-se todos os feriados. Agora, na segunda aba, que é muito importante isso, é onde você define qual que vai ser o seu expediente, tá? Então, você vai clicar
no existente aqui, tá vendo? Padrão. Clica no botão detalhes. Vai abrir uma outra janelinha aqui, ó. Aqui você vai selecionar quais os dias você vai trabalhar e aqui as horas. Quando ele está seguindo o calendário padrão, observa que já existe um horário padrão. Ele não aceita eu fazer nada aqui. Mas imagine que eu queira definir umas horas diferentes do que está aí. Então eu posso vir aqui, ó, clico, seguro e arrasto. Ó, irei trabalhar de segunda a sexta-feira e eu quero definir aqui, ó, quando eu marco aqui, ele libera para eu poder configurar isso aqui. Então, ó, segunda a sexta-feira, ó, de 7h30, ok, para o meio-dia, volto uma, vou até às 17h30. Pronto, tá vendo? Ele aceitou, se eu der ok aqui, ó, observa aqui do lado, ó, ele entendeu, ó, se eu clicar em qualquer dia útil, olha lá. Se eu clicar aqui, ó, São Jorge, ó, Tiradentes, tá vendo? Então, ele entendeu que eu editei esse calendário aqui, ó. Eu coloquei umas horas específicas. Agora eu vou aproveitar que eu estou nessa janela. Pode criar qualquer tipo de calendário. Tem uns calendários, gente, muito diferentes. Como que eu posso dizer? Existem tipos de calendário. Existem dois tipos de calendário, na verdade. Um é o calendário do projeto e outro é o calendário do recurso. Eu posso criar um calendário para o recurso e quando eu for associar aquele recurso na atividade, olha que interessante, preste atenção nesse detalhe. O calendário do recurso, ele prevalece em cima do calendário do projeto, tá? Quando eu crio um calendário, eu vou imaginar um inspetor de solda. Esse inspetor de solda, eu não tenho ele na minha empresa, ele é subcontratado. Então, eu faço vários trabalhos na minha fábrica e ele visita a minha fábrica, segunda, quarta e sexta. Então, como que eu faço para aquela atividade de inspeção de solda entender que ela só vai acontecer segunda, quartas e sextas? Eu crio um calendário específico para um recurso, que é o inspetor de solda, e quando eu associar esse recurso na atividade, e lá, eu vou mostrar isso daqui a pouco, no pool de recursos, eu consigo associar um calendário que eu acabei de criar do recurso àquele recurso em particular. Então, quando ele tem aquele calendário particular dele, quando eu trago o recurso e aloco na atividade, ele traz com ele o calendário que eu criei para ele, tá? Por quê? É possível criar um calendário para o recurso. Pegando essa ponte, eu vou criar esse calendário de um recurso aqui, ó. Exemplo, eu posso criar um calendário, ó, segunda, quarta e sexta. Olha que interessante. Ué, como que eu marco alternado assim? Ctrl no teclado, tá? Seguro o Ctrl, segunda, quarta, sexta. Aí, ó, segunda, quarta, sexta, esse cara chega 9 horas. Deixa eu tirar aqui, tá? Peraí. Deixa eu deletar aqui embaixo. Um pouquinho. Ele trabalha de 9 até para meio-dia, volta às 13 e vai até 16 horas. Vou dar guarida para ele. Olha que interessante agora, tá, gente? Terça-feira, que era um dia de expediente, eu vou clicar nesse do meio, olha, folga. E quinta-feira também é folga, ou seja, esse recurso em particular vai trabalhar segunda, quarta e sexta. Olha que legal quando deu ok aqui. Olha como ficou meu calendário. Tá vendo? Ele entendeu. Imagine que esse seja um calendário de um inspetor de solda, inspetor de pintura que vem esporádico na minha empresa. Tá vendo como que eu fiz? Então,
eu posso criar um calendário particular desse e associar a um recurso, tá bom? É mais, deixa eu ver aqui, detalhes, deixa eu voltar ao normal aqui. Ó, o normal. Deixa eu selecionar tudo de novo aqui. Segunda, sexta-feira. Tudo bonitinho de novo, 7h30. Paramos ao meio-dia. Voltamos às 13 e vamos até às 17h30. Ok, voltou bonitinho de novo, tá bom? Só continua as exceções aqui. Para fechar esse assunto, eu vou voltar nas exceções. Olha que legal. Eu posso dizer o seguinte, exemplo, dia, vou pôr 23 São Jorge. Vou fazer melhor, uma coisa bem, vai ficar bem explícito aqui, tá? O carnaval foi agora, em março, né? Em março aqui. Quarta-feira de cinzas foi dia 5. Isso. Imagine que, ó, quarta-feira de cinzas foi dia 5 de março. Só que, nesse dia 5 de março, a minha empresa, ela não teve expediente 100% folga. Teve um detalhe aí. Então, eu posso vir aqui, ó, marquei esse feriado cinzas e cliquei no botão detalhes. Olha que legal, gente. Eu consigo gerar um período específico de folga no minto. Um período específico de trabalho na folga. Ou seja, eu posso vir aqui no dia de cinzas e colocar o seguinte, ó. Nós trabalhamos de meio-dia em diante até às 17h30, certo? Então, é possível eu configurar a folga e colocar ela para ter trabalho específico nesse dia, tá? Ó. Então, na quarta-feira de cinza, algumas empresas trabalham depois do almoço. Aí eu posso, se eu quiser, o carnaval nem tanto, porque essa data anda, né? De ano a ano, porque o cálculo é do Corpus Christi para trás, né? Então anda, da quaresma, é uma conta de trás para frente. Então, se fosse uma data fixa, eu poderia programar. Ó, isso acontece quando? Ó, ele pergunta, qual o padrão de recorrência? Ah, isso acontece todo ano. Ah, todo ano? Acontece sempre nessa data ou acontece sempre na terceira, quarta-feira do mês de março? Entendeu? Então ele consegue, se você tem um cronograma de 2, 3 anos, você precisar de fazer isso todo ano, tá? Em outros casos, que carnaval sempre muda. Você pode configurar para que ele entenda todos os anos até o fim do seu projeto. Então é aqui que você faz isso, essa recorrência, tá? Deu OK aqui, aí ele entende que nesse dia, ó, se eu clicar aqui no dia 5, acontece um expediente. Eu acho que eu não criei ela, não, né? Acontece um expediente, né, naquele horário lá, certo? Para fechar o assunto, eu editei o que é existente, que é o padrão. Ah, Wes, eu quero criar um novo calendário. É exatamente a mesma coisa, só que antes de fazer isso tudo, você vai clicar nesse botão aqui, ó, criar novo calendário. Eu posso colocar aqui, ó, calendário onshore. Quando eu dou OK aqui, ó, ele pergunta, tudo que eu fiz aqui nesse calendário que eu acabei de fazer, quer salvar essas alterações? Se sim, tá? Só dá sim aqui. Olha aqui, calendário onshore, tá vendo? Criei um segundo calendário e você pode configurar ele da maneira que você precisar, tá vendo? Tudo igual. Então, tanto editar um calendário quanto criar um novo é a mesma coisa. Agora eu vou ensinar um macete para vocês que poucas pessoas sabem. Olha que gente, que doideira. Eu vou criar. Acontece muito disso. As pessoas vêm aqui, vou criar um calendário novo. Aí cria. Aí cria um monte de besterol aqui e errei. Não, vou criar. Observa que não tem lugar de excluir o calendário criado? Não tem. A pessoa, não, deixa ele quietinho, vou criar outro. Calendário correto. Ele vai criando vários.
Só que isso, gente, é um problema que você vai carregando a memória né, o cache, né? A memória do seu programa. Aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, aonde que vocês visualizam. Olha aqui, tanto que você já tem. Tudo lixo. E não consegue excluir por aqui. Olha aqui, não tem como excluir. Como que você exclui um calendário? Vocês vão vir aqui, ó, arquivo, informações, organizador. Clicou em organizador, existem várias abas. E tem uma delas que é justamente o calendário. Tá tudo aqui, gente, olha. Como que funcionam essas janelas? A janela do lado esquerdo são os calendários que estão na memória do programa, tá? São default. E o do lado direito são os calendários que existem nesse projeto que a gente está criando agora. Então, olha que doideira. Um monte de coisa aqui, ó. Esse aqui é lixo. Olha o botãozinho mágico aqui, ó. Excluir. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Ah, Wellington, esse aqui vai embora? Espera aqui. Vai embora também. Esse aqui, Wellington, tá correto, mas, cara, eu escrevi errado. Ó, seleciona, renomear. Tá vendo? Ó, onshore. Ok. Aí, pronto. Agora, um pulo do gato. Lembra que esse padrão, nós editamos eles para baixo, para cima e tal? É possível, tá? Quem quer otimizar tempo? É possível, porque é o seguinte, por default, toda vez que você abre um novo calendário, o novo cronograma, você tem que configurar tudo de novo, concorda? Criar novos calendários, sempre. Para que você, exemplo, ô Eto, sempre os meus cronogramas têm esses dois calendários, o on e o off, ou 24 horas. É possível você pegar o calendário que você criou e salvar na memória do programa, para que você possa ter sempre esse calendário para você usar quando quiser. E como que você faz? Você pega o calendário o calendário que você criou, seleciona e clica o botão copiar. Olha aqui. Tá vendo aqui do lado esquerdo, ó, global.mpt? Esse calendário que pertencia somente a esse projeto que está aberto passou a contemplar a memória do programa, ou seja, todos os novos cronogramas que você for criar vai ter esse calendário disponível para uso, tá? E o que eu gosto muito de fazer, existe a opção de você inserir calendário em todas as atividades, ou se você não inserir, ele adota o padrão. Se ele adota o padrão, qual que é o pulo do gato? Ao invés de eu criar um novo calendário, eu edito o padrão. Se eu editar o padrão da máquina conforme a minha realidade, concorda comigo que quando você já iniciar digitando as atividades, o seu padrão já está igual à sua realidade. Você não precisa de se preocupar em associar calendários às atividades. Olha que interessante. Esse padrão do lado esquerdo é um padrão da memória do programa. O calendário padrão do lado direito é um calendário que nós criamos específicos para esse projeto. Se eu quero que esse padrão seja o meu novo padrão, basta eu selecionar esse cara aqui, clico para ele vir para a esquerda, aí o Prod fala assim: calma aí, existe um padrão já, cara. Você quer renomear com outro nome, ou você tem certeza que você quer sobrescrever? Como eu quero que esse novo padrão prevaleça em todos os novos projetos, eu venho aqui, sim, eu quero que esse padrão agora seja igual ao que eu acabei de editar aqui. Pronto. Ou seja, todos os novos cronogramas que você. Ó, isso que a gente está mexendo, tá? Ó, olha o padrão. Diferentão, né? Eu vou abrir agora um novinho, tá? Ó, novo. Novinho, ó. Teoricamente, eu teria que agora editar padrão, fazer um monte de coisa. Se eu vier aqui no padrão, olha aí, o calendário já está pronto. Entendeu? Então, é interessante esse pulo do gato, você editar o padrão, para que todos os novos cronogramas já tenham ele disponível para uso. Beleza? Estão comigo aí? Positivo. Top.
Tá? Qualquer coisa que você falar, fala aí, tá? Que eu falo pra caramba aqui. Eu vou no meu ritmo aqui, hein? E aí, galera. Tá show, as essas aqui. As essas de volta. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Uma sequenciazinha legal. Atividades. Tá. Vamos aqui para os níveis. Deixa eu Wellington, fechar. Project, Opa. eu consigo baixar alguma versão dele de Sim. estudante, algo assim, gratuita? Então, rapaz, você consegue baixar o trial dele, né? Você consegue baixar algumas versões. Se eu não me engano, cara, existe versão Student, né, que você não é tão cara, né, a versão dele. Mas tem alguns pacotes Officer, né, o Professional, eu acho que já vem com o Project nele, tá? Vem lá com a Outlook, né, outros lá, e vem com o Project. Mas acredito que tem algumas versões de Student um pouco mais barata, tá? Para baixar assim gratuita, eu não conheço. Vamos lá, deixa eu ocultar algumas colunas aqui. Tá, 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 tá. Essa não vai precisar por hipótese. Opa, tá, vamos lá. Aqui a inserção de atividades, tá? Não tem segredo, é como Excel, né? Tarefa um, você pode, é igualzinho Excel, tá vendo no cantinho, ó? Você vem aqui, puxa, repete, tá? Você pode fazer como você quiser aqui. Agora, gente, é muito interessante. Vocês aprenderem, quer dizer, aprenderam? Vocês já trabalham na área e aguçar a visão para essa parte. Como vocês irão criar o cronograma de vocês? Entendam que o cronograma tem que ser entendido por uma pessoa completamente leiga, tá? O camarada lá, seja o fiscal ou outro profissional, ele tem que pegar o seu cronograma, ele tem que entender a lógica de construção, a lógica de execução das suas atividades. Então, para você criar esses níveis hierárquicos, é muito importante porque você vai trabalhar agora com os níveis. Exemplo, essas atividades pertencem à disciplina de caldeiraria, essa disciplina de pintura, aqui é a parte onshore, essa parte offshore, e aqui estão as sequências, entendeu? Então, se você fizer um cronograma gigantesco que não tenha nenhum tipo de organização, cara, você vai ter muitos problemas de interpretação e principalmente a concentração da informação. Exemplo, como que você vai acompanhar o avanço físico, financeiro ou de trabalho da disciplina de caldeiraria, se as atividades de caldeiraria, de pintura, de inspeção, tá tudo junto? Então é muito importante você entender esses níveis, porque as atividades que contemplarem esses níveis vai ter a sua própria atividade de resumo daquela categoria. E ali vai resumir o avanço, vai resumir o HH, tá? Como que eu faço isso, tá? É, essa parte que ela é completamente diferente do Primavera, tá? Aqui no Project a gente tem essa parte, a gente sente muita falta disso no Primavera, porque aqui nós conseguimos criar a EAP, né, que no Primavera a gente chama de WBS, num único ambiente. Eu promovo uma atividade para uma WBS. No Primavera são ambientes distintos. Você cria WBS em um momento, em um ambiente, e cria atividades em outro ambiente, em outro momento, tá? Aqui, tá? Você cria aqui, né? Ao vivo e a cores, né? Então, exemplo, ó, se eu quiser vir aqui, ó, vamos imaginar que seja caldeiraria, né? Vamos imaginar que essa atividade aqui, ó, deixa eu dar uma renomeada aqui, 2.
3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Imagina que essas 5 atividades aqui pertençam à caldeiraria. Se eu vier aqui agora, ó, pintura. Deixa eu fazer aqui. Da onde preguiçoso aqui tá? Ctrl C, Ctrl V. Vou pôr aqui agora inspeção. Ctrl C, Ctrl V. Ah. Aí eu venho aqui, deixa eu pôr uma coluna aqui. Existe uma coluna de acompanhamento de tempo. Esse cara aqui, ó, porcentagem concluída de tempo. Então, se eu vier aqui, ó, exemplo, tá? Essa atividade eu já andei 10%. Essa aqui eu andei 20%. Essa eu andei 50%. Essa eu andei 20%. Aí você vai para a reunião, aí o seu fiscal pergunta assim, Wellington, qual a porcentagem de avanço da disciplina de caldeiraria? Não tem, cara. Não tem. Porque as atividades de caldeiraria que contemplam a disciplina de caldeiraria não estão formando o grupo de caldeiraria, tá vendo? Por isso é importantíssimo você dizer para o programa que esses caras pertencem a esse carinha aqui em cima. Aí existe um movimento, você vem aqui no menu tarefa, existe um movimento que você vai dar um comando tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Cadê você? Aqui, ó. Engraçado, então na versão aqui, outra é uma setinha bonitinha. Mas eu vou mostrar também um atalho, porque eu como não uso, eu uso por atalho. Como que eu faço para colocar essa tarefa dentro dessa disciplina? Observe que tem um botão para a esquerda, outro para a direita. O para a direita, ele vai fazer exatamente isso. Vai fazer o movimento para a direita. Se eu clicar aqui, ó, olha lá. O cronograma entendeu que essa tarefa pertence à caldeiraria. E assim por diante. Olha, né? Olha que legal. A parte que é importante, ó, já começou a fazer a ponderação de avanço aqui, ó. E eu posso selecionar mais de uma atividade, ó, 3 de uma vez. Olha lá. Então, a resposta para a pergunta que você teve na reunião, a caldeiraria está 20% de avanço. Só que está errado essa porcentagem. Por quê? Que vai ser o próximo assunto. Se você observar, todas as atividades estão no mesmo dia, mesmo que elas tenham durações diferentes. 2 dias, 3 dias, 2 dias, 2 dias. Tá. Olha que interessante. Antes de vocês criarem vínculos nas atividades, a única coisa, tá, a única coisa que o project faz é o quê? Ele te dá a ponderação de avanço. Em relação à duração, ele simplesmente pega a duração da atividade com maior duração e joga para cima. Tá vendo? Só isso que ele faz. Por isso que você precisa de criar os vínculos entre as atividades, tá vendo? Porque aí, deixa eu tirar o avanço para não travar aqui. Depois que você cria o vínculo entre as atividades, aí que você pode dar o avanço e ele vai entender perfeitamente qual é a duração daquela atividade, né? Tá vendo? Então, aqui já andou 10, aqui andou 50, tá? Não é o correto, porque se elas estão com a predecessora de término a início, teoricamente, uma precisa aguardar a outra terminar, tá? Se fosse esse caso aqui, teríamos que colocar um simultaneous aqui, né? Uma simultaneidade. Vou explicar daqui a pouquinho, tá? Então, agora aqui, ó, mesma coisa, ó, botão à direita, ó, de novo, tá vendo? Ó? Agora, eu uso muito, tá, gente? Muito pouco eu uso botão. Eu gosto muito de usar atalhos. Para você saber o bizu do atalho, basta vocês encostarem o mouse no botão
Olha como que ele mostra ali entre parênteses, tá vendo ali, ó? Para você recuar para a tarefa, olha lá, para a direita, ó, Alt, Shift e seta para a direita. Então, se você colocar aqui, ó, Alt, Shift, seta para a direita, olha lá, é o atalho para você ir para a direita. Quero voltar, Alt, Shift, seta para a esquerda, tá vendo? Ó, Alt, Shift, seta para a direita. Então, com o tempo, quase vocês não vão usar nenhum botão aqui em cima, que você faz tudo por atalho. Tudo por atalho mesmo, não rende muito. Deixa eu dar um delete aqui. Agora, deixa eu colocar aqui para ver se só para vocês entenderem. Tá? Então, aqui vocês criaram a hierarquia. E olha que interessante. Deixa eu fazer um negócio rapidinho aqui. Em relação às durações aqui, ó, vocês percebem que aparece uma interrogação do lado da duração? Literalmente, ele está te perguntando: essa tarefa aqui é um dia? Está te perguntando isso, tá? Isso se chama duração estimada. E tal interrogação, você ainda não colocou uma duração ali que você, né, já está um projeto maduro para estar colocando essa duração. Tá? Se tiver de boas, pode. O bom é que tem tipo um checklist, tá, gente? É muito interessante isso aqui, esse bizu. Tá vendo essa tarefa resumo aqui, em negrito, para interrogação? Pode ter aqui, gente, 1000 atividades. Se, se nessa tarefa resumo tiver essa interrogação, significa que em algum lugar do seu cronograma existe uma atividade sem duração. Então, é importante que você vá lá e confirme essa duração. Deixa alguma pessoa pediu para entrar. Aqui. Boa noite, Daniel. Bem-vindo. Vamos lá. Tá? Então, aqui é interessante que isso aqui é tipo como se fosse um checklist, tá? Se tiver uma interrogação aqui, significa que em algum lugar do seu cronograma existe uma tarefa que não foi estimada a duração. Solucionou esse problema, sumiu a interrogação, tá? Quero mostrar para vocês o quê? Seguinte, ó. Agora a questão de durações. Como que o project interpreta duração? Vou fazer aqui embaixo uma linha aqui em branco, ó. Tarefa ou atividade. Atividade 1. A menor duração que o project interpreta e entende é minuto. Ó, minuto, depois vai para hora, depois de hora vai para dia, depois de dia vai para semana, e a última duração que o project entende é mês, tá? E ele entende pelas iniciais das letras. Se eu quiser colocar 1 hora, eu coloco 1 e a letra H. Olha que interessante. Quero mostrar isso para vocês. Ele não aceita letra maiúscula. Se eu der um Enter, ele não aceita. Então, sempre duração é letra minúscula. 1 hora. Vou mostrar aqui quais são as durações que ele entende, tá, gente? Ó, hora. Depois de hora é dia. Depois de dia, semana. Depois de semana, deixa eu pôr um antes aqui, eu esqueci do minuto. Eu falei do minuto e não coloquei. A duração menor que existe é minuto, tá? E minuto é M. 1 minuto, 1 hora, um dia, uma semana, agora que vem aqui, ó, um mês. E agora? O M é de minuto. Como que eu coloco mês? Coloco a letra E. Ele entende, tá? Então, essas são as durações que o PROJ aceita. Maior que isso, não existe planejamento, né, gente? Pelo amor de Deus. Colocar uma atividade de um semestre, não faz sim um trimestre. Um mês já está demais, né?
Então, a menor duração é minuto e a maior duração é mês. Outro detalhe para complementar a questão de duração. Existem atividades que você não quer que respeite o calendário. Exemplo, cura de tinta, cura de laje, atividades que sejam 24 horas, né? Alguma coisa de inspeção de equipamentos, monitoramento, qualquer coisa, comissionamento de um equipamento rotativo, de uma bomba. Ah, Wellington, 24 horas. Existe uma sigla que o PROJECT entende. Quando eu coloco, exemplo, deixa eu colocar aqui pode ser aqui mesmo. Existe atividade de, um pouquinho, inspeção de pintura. Inspeção de pintura. Ah, vai levar 24 horas. Se eu colocar só 24 horas, ele vai fazer o quê? Ele vai, não, uma inspeção não foi legal assim, vou pôr cura da tinta. Um pouco mais, ficar mais interessante aqui o exemplo. Se eu colocar 24 horas, a cura da tinta vai acontecer até um certo horário, que é o último, exemplo, se for offshore, começa às 7, termina às 19. De 19 em diante, não tem cura da tinta, porque o calendário vai parar, entendeu? Então, quando são atividades que são duradouras, que você quer que rode direto, você coloca que são, ó, você coloca a letra D, que é de decorrente. Então, hora, 24 horas decorrentes. Tá vendo? Se for, aí eu vou aqui para cima. Minuto, 1 minuto decorrente. 1 hora decorrente. Todas as durações que você colocar a letra D na frente, ele entende que é dia decorrente, hora decorrente, semana decorrente. Certo, gente? É importante isso, tá? Tá. Sempre que quiser uma duração que decorra, independente do seu calendário, coloque a letra D na frente. Beleza? Ok. Deixa eu ver aqui algum assunto interessante que eu não tenha esquecido. Ok, duração, ok. Predecessora, vamos lá. Por incrível que pareça, é um assunto mais tranquilo e de extrema importância, tá, gente? Uma predecessora bem feita ganha uma obra. Porque na cabeça das pessoas, para se ganhar prazo, é só aumentar gente. Tenta fazer isso offshore. Você tem vagas limitadas, você não tem vaga, você não tem espaço físico para isso, você não tem ferramenta. Então, nem se pudesse aumentar gente para ganhar tempo, você não conseguiria. Então, as predecessoras, como que funciona? Existem alguns tipos de predecessoras, tá, gente? Deixa eu aproveitar aqui esses carinhas aqui. Deixa eu deletar aqui. A primeira predecessora, ela se chama. Deixa eu escrever aqui. Ó, término a início. O PROS entende as iniciais. Então, se eu escrever lá TI, ele vai entender que atividade a predecessora tem que terminar para a próxima começar. Ou seja, deixa eu fazer aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Ó,
Se eu vier, como que eu faço o predecessor aqui, ó? Eu venho aqui na coluna predecessora, na célula da atividade que eu preciso de colocar a sua predecessora, e como que eu falo para essa atividade 2? Como que eu aviso para o programa que a atividade 2 precisa aguardar a atividade 1? Eu informo na coluna predecessora o número da linha da atividade, tá vendo? Ó? Então, a atividade número 2 da linha 22 precisa aguardar a atividade 1 da linha 21. Então, aqui eu coloco o número 21. Olha lá. Tem que ele entendeu? A atividade vai acabar dia 17 e a próxima só vai começar dia 17. E esse, você vê aqui no gráfico de Gantt, ó, ele entendeu isso. Tá vendo? Ó. Então, mesmo, ó, se eu aumentar a duração, olha lá, legal. Ele carrega o companheiro junto, olha lá. Ó. Tá vendo? Então, esse é o primeiro tipo de predecessor, término a início. O segundo tipo é início a início. Se eu colocar lá as iniciais I, ele entende. Ó. Deixa eu falar uma coisa sobre esse término início aqui também. Por causa do término início ser um relacionamento que ele considera como padrão, quando eu coloco 21 término início e dou Enter, você viu que ele some? Então quer dizer o quê? Se eu colocar só o 21 e dar Enter, funciona o Enter? Funciona. Porque ele entende que término início é padrão. Ou seja, se o relacionamento for término início, não precisa de colocar TI. Ele entende automaticamente. Certo? Só esse. O resto você precisa de informar. Agora, como que eu falo para o Project que a atividade 2 começa junto com a 1? Vou vir aqui, ó, 21, início, início. Enter. Tá vendo? O programa entendeu que esses dois vão começar juntos, ou seja, em simultaneidade. Então, gente, é muito interessante vocês compreenderem o sequencial, a execução do projeto, porque se você faz o cronograma automáticozão, né? Ó, eu posso selecionar tudo, ó, e linkar tudo. Olha, a data foi lá para o chapéu. Mas quem sabe eu consiga fazer atividades em simultâneo. Ó. Faço essas duas e aqui também eu faço outras três juntas. Ó. Então dá para eu startar essa junto com essas três. Como que eu faço? Aqui, ao invés de eu aguardar a linha 9, eu coloco linha 8, início, início. Olha o que acontece aqui. Ó. Que legal. Deixa eu dar um Ctrl Z. Olha onde que estava a minha data. 23 de maio. Após essa jogada, deixa eu tirar esse cara para atrapalhar. 23 de junho. Tem coisa lá na frente. Após esse cara aqui, ó, deixa eu Ctrl Z aqui. Ó, a parte de pintura estava acabando em 4/6. Depois que eu fiz isso, deixa eu ver, isso aqui era 9, não. Olha lá, 11/6. Quando eu coloquei em simultaneidade, olha a minha data, cálculo dia 4/6. Entenderam? Porque eu consegui identificar no meu projeto que eu conseguiria tocar essas. Porque eu tenho pintores a bordo disponíveis que eu consigo tocar essas duas frentes de trabalho. Com isso, eu ganhei tempo, tá vendo? Ao invés de eu colocar uma penca de pintor trabalhando um depois do outro, eu consegui disparar duas frentes de trabalho, tá? Então, a questão dos links, gente, é muito importante, tá bom? Vamos lá agora de novo aqui. Então, o próximo tipo de vínculo é o término a término, que é o TT. Então, eu posso vir aqui, ó,
Um pouquinho, 2 dias, 2 dias, 3 dias. Ó, 2 dias, 3 dias. Se eu vier aqui falar aqui, ó, eu vou terminar junto com o de cima. Ah, ó. Só que ele respeitou aqui o período. Eu acho que tem alguma coisa aqui, eu acho que é, quer ver, não, feriado que a gente criou, tá vendo? Ele pulou aqui, ó. Término é muito usado quando você precisa de terminar várias atividades em simultâneo, né? Então, término termina junto, início começam juntos. Existe um outro, só para falar, só para vocês terem ideia, tá? Que é um bem específico, que é início a término. Bem diferente, tá, gente? É o IT. Isso quando você precisa que a sua predecessora inicie antes de você terminar a sua sucessora. Olha como que é complexo. É possível usar isso quando você tem atividades em locais diferentes, né? Que você não precisa de fazer esse giro de fazer um término e início. Você mantém a posição, mantém as disciplinas e coloca um IT, tá? Que vai fazer um vínculo invertido. Então, você pode vir aqui, então, ó, 21 IT. Tá? Vai te dar uma mensagem porque eu vou mover o projeto para antes do início do projeto. Nesse caso aqui, ele está na linha de base, né? Quer dizer, na data date inicial. Mas eu vou dar um OK aqui, para vocês entenderem. Ah lá, olha como ficou bem diferente, tá vendo? Eu preciso que a minha predecessora inicie para que eu possa terminar a minha predecessora, a minha sucessora, né? É um pouquinho complexo, tá? Então, os links são esses 4 que existem, tá? Padrão, término, início, término e o início, término. Para complementar esse assunto, não sei se vocês já ouviram falar sobre a palavra latência. Tem pessoas que o Prost chama de latência. Deixa eu ver essa versão como que ele chama. Chama de latência, essa versão também. Então, tem pessoas que chamam de latência, tem pessoas que chamam, tem situação que chama de gap, né? Tem lá a situação que chama de lag, ou seja, quando você não quer que uma atividade com um link comece ou termine imediatamente a sua predecessora, você pode colocar um lag, uma latência, para que isso aconteça um período depois. Exemplo. Se eu pegar aqui, ó, um link normal, observa, atividade 2 começa imediatamente a atividade 1 quando termina. Se eu quiser colocar, Wellington, essa atividade 2 precisa aguardar 3 dias depois que a atividade 1 terminar para que ela possa começar. Como que eu faço? Aqui, ó, eu vou colocar normal 21, vou colocar o sinal de mais e agora eu vou colocar qual que é a duração da minha latência. E de novo, tá? Ele aceita qualquer duração. Minuto, hora, dia, semana, mês, qualquer coisa. Vou colocar aqui dia, tá? 3 dias. Lembrando, tem que ser em minúsculo. Ah, tá. Quando você coloca assim, ele precisa, mesmo que seja o TI, ele precisa que você informe para ele. Então, que eu preciso de esperar a minha predecessora terminar para eu iniciar, só que 3 dias à frente. Olha o que acontece. Tá vendo? Isso é a latência, tá? Isso é o gap. Você vai começar após um período da atividade terminar. Beleza? Aí, olha que interessante. Existe lag positivo e também existe lag negativo. Olha que interessante. Vou fazer uma situação aqui bacana, ó. Deixa eu crescer essa atividade aqui. Esse cara vai começar depois que o de cima terminar, só que ele pode começar 2 dias antes. Olha que legal. Ou seja, não precisa que eu espere toda a atividade terminar para que a próxima inicie. Eu posso começar ela quando estiver faltando
São 10 dias lá em cima, menos 2, 8 dias. Então, quando a atividade estiver durando 8 dias, eu posso começar outra, tá? Então, eu posso colocar lag tanto positivo quanto negativo. E para fechar a questão do lag, que eu acho muito interessante, você pode colocar duração explícita, como eu fiz, ou você pode colocar como porcentagem. Essa porcentagem ela é muito coringa, que a porcentagem ela é referente à duração da sua predecessora. Ou seja, meu irmão, se você vier aqui e falar assim, ó, 21 TI mais 20%. Ah lá. Ou seja, 20% de 10 dias são 2 dias. Então, ele vai aguardar 2 dias. Se você aumentar a sua predecessora para, sei lá, 20 dias, ele vai também pegar 20% de 20 dias, que passa a ser 4 dias, e colocar na sua latência. Ou seja, você fica resguardado se a sua predecessora tiver alguma mudança de escopo e você não ser pegado desprevenido para começar logo em seguida o que você tem que fazer. Então, se você colocar como porcentagem, ele vai trabalhar de acordo com a duração da sua predecessora, certo? E funciona tanto positivo quanto negativo, certo? Ou seja, se eu fizesse aqui, ó, no 16º dia, né, que são 4 dias, 20% de 20 dias, ele vai disparar a próxima atividade. Beleza? Então, a parte de predecessoras e lags, fechamos o assunto por aqui. Deixa eu ver aqui. Tem uma parada interessante também, que é o seguinte. Wellington, eu tenho atividades que são atividades que não têm duração, são marcos, que em primavera chamamos de milestones, ou seja, conclusão da inspeção. Exemplo, tá? Vamos imaginar que você quer um marco de conclusão da inspeção, que é um ponto importante que vai disparar uma nova disciplina. Então, para você não amarrar isso à última atividade, você pode ter uma atividade marco, que ela também é vinculável, você pode linkar ela a uma nova atividade. Como que eu faço, Érico, para transformar uma duração, uma atividade no marco? Basta você vir na coluna de duração e colocar 0. Colocando 0, o project entende que passa a ser um marco, certo? E ele não se preocupa com a duração. Ele até muda o ícone ali no Gantt e coloca ali um losango dizendo que aquilo ali é um marco. E você pode tranquilamente vincular, tá? Ó, vou vincular esse cara com isso, ó. Tá aí. Né? Então, isso aqui é um marco, um milestone, né, como você deseja chamar. Importante, tá, gente? Estrategicamente, eu já confeccionei cronogramas, modelos, layouts de cronogramas eram exigidos em contratos que existia, né? O cronograma tinha, e eu acho isso muito inteligente, tá? Existia cronogramas com milhares de linhas, milhares de atividades, disciplinas, e no começo do cronograma existia uma categoria chamada marcos. Só Marcos. Eu posso vir aqui ó, e colocar aqui, ó, caldeiraria, pintura, inspeção. Olha o pulo do gato, tá? Então, vou pegar esses caras aqui, ó, tá a linha, ó, Shift, Alt para direita. Esses caras, 000, são todos milestone, são todos marcos. Aqui, deixa eu apagar esse cara aqui. Olha o pulo do gato. Imagine que você esteja numa reunião, já vi isso acontecer milhares de vezes, tá, gente?
você está numa bela de uma reunião, você está projetando o seu cronograma para dezenas e dezenas de pessoas, fiscais, gerência, coordenação. E o cronograma tem nada mais, nada menos que 1.822 atividades. Aí o cara pergunta assim, Wellington, para quando está o fim da inspeção? Aí, meu irmão, você fica igual um maluco rolando o cronograma, rolando, fechando o link, fechando o nível, para você achar aonde está o bendito da atividade que marca o fim da inspeção. Só que, olha que inteligente, se você pegar esse cara aqui, ó, inspeção, tá? E linkar, vou dar o Ctrl, tá? Vou selecionar o Ctrl e clicar aqui, ó, cliquei aqui e cliquei aqui. Se eu linkar os dois, deixa eu tirar esse, ó, vou linkar os dois. Olha que legal. Eu vinculei essa data, olha essa data. Olha para onde que ela foi. Cadê você? Teve. Eu consigo vincular, deixa eu pegar ela aqui. Coloca por depois, peraí. Esse cara vai disparar o 4. Qual que é o nome? 4. Ou seja, quando terminar esse cara aqui, deixa eu colocar no 23 aqui. Ele está dando a menor duração aqui. Mas o que acontece? Quando você coloca aqui uma duração, um marco aqui, uma data, essa data vai refletir aqui em cima para você de bandeja. Você não vai precisar preocupar de ficar rolando o seu calendário, preocupado em visualizar qual que é a data da inspeção, tá? Você pode colocar aqui que a sua... Deixa eu colocar aqui. 24. 24. Que essa data automaticamente ela vai, deixa eu pôr aqui 23, 24. Isso, deu certo agora. Ó, a atividade do número 24, que é a conclusão da inspeção, vai refletir essa data lá em cima, na linha, tá vendo? Pintura, qual que é a última atividade de pintura? Olha, 16, ó. Última atividade de caldeiraria, número 10. Olha que legal. Ou seja, seu cronograma pode ter milhares de linhas que no cabeçalho do seu cronograma já vai te dar de bandeja quais são os marcos, as datas, marcos do seu cronograma. Isso é muito usado, tá? Tem layout de contratos que exigem, né, que dá como boas práticas você colocar os milestones, os marcos, logo no começão do cronograma. Beleza? Uma coisa que eu não expliquei para vocês aqui, que acabou que eu precisei de fazer, quando vocês precisarem de colocar mais de uma predecessora em uma atividade, o que vocês fazem? Vocês vão separar por ponto e vírgula. Ou seja, a conclusão da inspeção está dependendo da tarefa 5. Mas vamos imaginar que também dependesse da tarefa 5 de pintura. Eu posso vir aqui, ó, 23, ponto e vírgula, 16. Tá vendo? Então, se eu precisar de colocar mais de um vínculo, basta separar por ponto e vírgula. Beleza? Ok. Então, falei sobre os mares, sobre os vínculos. Importante isso aí. Uhum. Aqui fala sobre a guia, tá? Vou passar rápido para não ficar muito longa a nossa live aqui. Já está com 2 horas.
É possível, se eu clicar em cada atividade aqui, ó, vai abrir essas informações sobre a tarefa, tá? Cada aba dessa, ela é responsável por alguma informação. As predecessoras que nós estamos fazendo por aqui, ó, é possível também fazer por aqui, tá vendo? É possível. Recurso, o avançado, aqui você também coloca o calendário. É possível também você colocar algumas anotações. É muito legal isso aqui, tá? Importante. Você colocar a data do dia que você fez a anotação, né? Ó. Ó. Houve um atraso na entrega dos materiais. Ó. Quando eu dou OK, existe uma coluna chamada coluna de indicadores. Ela põe, tá vendo? Ó? Tipo um bilhetinho aqui. Se você colocar o mouse, ela fala ali, o que tem de anotação. Ó. Atraso na entrega dos materiais. Muito bacana, muito útil, tá? Tá? Então, tem essa aba, ela tem várias funções, pode preencher tanto nas atividades quanto nas abas. Tá? E percentual, formatação, e qualquer coisa de configuração, tá? Se você vier aqui na parte do Gantt e der um duplo clique, você consegue configurar o seu cronograma, tá? Você pode mudar as cores. E a coisa que eu acho interessante é isso aqui, ó. A parte do texto. Também tem duas abas, ó. Aqui você configura as cores, modelos, layouts. E na aba texto, você configura o que que você quer que venha escrito aqui do lado da barra, por exemplo, ó. Se eu der um duplo clique e vier aqui no texto, ó, esquerda, direita, superior. Então, eu posso vir aqui, ó, à direita, eu posso colocar a informação de início. Ó, início da atividade, data de início. Ó, à direita. Acontece, tá vendo? Então você pode configurar para que qualquer informação da sua planilha aqui, da sua tabela, seja mostrado aqui na parte do Gantt, tá? Pode colocar a informação literalmente em 360 graus aqui, tá? Da sua barra. Pode mudar a cor e tal. É totalmente configurável. O que mais podemos ver aqui? Recursos, tá? Um rapidinho aqui nos recursos. Como que eu cadastro recursos, gente? Basta eu vir aqui, ó. Se eu der o botão direito aqui, a aba que você vai cadastrar recurso é a planilha de recurso. Tá vendo? Vai abrir literalmente uma planilha, onde você vai colocar todos os recursos que você precisar para você poder alocar os recursos futuramente nas atividades. Vamos criar aqui um rapidinho aqui. Caldeireiro, ajudante, soldador, pintor. Tá? Na unidade máxima, eu coloco quantos eu tenho. É importante, tá? Porque isso aqui vai controlar o seu pico. O programa, depois que você associar os recursos às atividades, ele vai dizer se você tem isso tudo que você está querendo que aconteça, né? E você pode colocar valor esse valor aqui, tá, gente? É referente à hora. A hora de trabalho. Vou chutar aqui, tá, gente? Colocou o valor da hora. Quando você associar esse recurso na atividade, ele vai fazer uma matemática. Vai pegar a duração. Essa duração, exemplo, conta de padeiro. Um dia, vou chutar, tem 8 horas de trabalho. Ele vai pegar 8 e multiplicar pelo valor da hora. Exemplo, um caldeireiro vai ganhar R$ 80 o dia de trabalho, porque ele ganha R$ 10 por hora. Trabalhou 8 horas, ganha R$ 80 no por 8 horas, no dia de trabalho normal. E assim por diante, tá? Então, depois que você cria o seu pool de recursos, você volta lá no gráfico de Gantt, né? Ou você pode ir pelo íconezinho, daí que eu fui pelo ícone. Esse último ícone é a planilha de recurso. E esse primeiro ícone é o gráfico de Gantt, que é onde a gente estava.
Como eu falei para vocês que existe coluna para tudo que você quiser, existe coluna também para colocar recurso. A coluna se chama nome dos recursos. Ó, você pode digitar aqui que ele acha lá. Nome dos recursos. É muito fácil, tá, gente? Alocar recurso, ó. Se eu vier aqui, ó, cadeiraria, ó. Vou pôr pintor, cabeleireiro, ajudante. Ah, se for tudo igual, basta selecionar, ou puxa aqui, ou faz igual ao Excel, ó. Seleciona, dá um Ctrl D de dado. Olha lá. Vou pôr pintor aqui. Pintor, ajudante. Mesma coisa, tá? Ó. Vou pôr ajudante. Vou pôr soldador aqui. Ainda vi, mas vou colocar assim mesmo. Tá? Então, para associar, não tem segredo nenhum. Ah, ué, preciso colocar mais de um ajudante, outros recursos. Eu indico, tá? Tem várias maneiras de você colocar recurso. Tem essa, e tem também que você dá um duplo clique na atividade, existe uma aba de recurso. Aí você pode vir aqui, ó, e aumentar, ó. Caldeireiro. Ah, vou pôr uma dupla de caldeireiro. Vou pôr aqui, dois caldeireiros e quatro ajudantes. Olha que interessante. Você deu ok aqui, ó. Olha aqui, o custo já está acontecendo automaticamente, tá vendo? Porque ele sabe, o programa sabe qual que é o HH que está sendo gerado, e eu já disse qual que é o valor do HH, então nada mais tranquilo para ele fazer essa conta. Já está gerando o custo aqui, ó. Tá? Olha lá. Tá vendo que ele coloca a quantidade do recurso entre parênteses, entre colchetes? Olha lá. Posso repetir, certo? E é assim que coloca recurso. Se você observar, eu posso inserir a coluna aqui agora, ó. Trabalho. Posso inserir a coluna aqui, ó. Custo. Olha que legal. Automaticamente, ele já está gerando a carga de trabalho dessas 6 pessoas, ó. São 6 pessoas trabalhando um dia, né? Que no calendário está configurado, tá? Não me lembro, talvez 8 horas. Então, são 8 horas vezes 6 pessoas, tá? Aí o HH de 144, aqui já foi para 288 e assim por diante. E essas horas, multiplicado pelo custo do ajudante e do caldeireiro, já está dando esse valor aqui, que somado já me deu o montante aqui da caldeiraria, tá vendo? O programa, depois que você preenche as informações, é uma calculadora. Ele faz todos os cálculos. E olha que interessante. Deixa eu ocultar. Ah, uma coisa. A coluna, ela é muito usual você insere coluna, oculta, porque em cada momento você vai usar a coluna específica. Nesse caso, eu já não preciso mais usar a coluna de recurso, porque eu já usei. Então, eu preciso de trazer uma coluna, aí eu tenho a opção. Ou eu insiro uma coluna nova, ou eu posso trocar uma coluna por outra. Para eu inserir coluna nova, lembra? Botão direito, inserir coluna. Se eu quiser trocar essa coluna por outra, basta dar um duplo clique e colocar o que eu quero. Eu vou tocando aqui o custo real. Olha que interessante. Vou colocar só para vocês terem uma ideia. Vou pôr essa do lado dessa. É possível arrastar a coluna, tá, gente? Ó, basta clicar, selecionar, depois clique e segura. Tá vendo que tem uma sombra dizendo onde que ela vai entrar? É possível você arrumar aqui. Vamos lá. Deixa eu pôr esse custo aqui. Também vou pôr aqui trabalho real. Olha que bacana. Deixa eu ocultar esse cara aqui. Tá, ok. Se vocês perceberem, olha que legal. Eu tenho aqui, deixa eu pôr aqui esse cara aqui. Tá? É importante, tá, gente? Um detalhe, é bom que tá até gravado. Sempre vocês virem aqui, ó, tá vendo? Ó, gráfico gigante de formato. Vocês marcarem isso aqui, ó. Tarefa de resumo do projeto, porque ele cria o que ela? Ele cria o ID 0, a linha 0.
que ela resume tudo que está para baixo, tá vendo? Ó? Ó, é muito importante, tá? Beleza. Olha que bacana. Eu tenho um custo de 18.552. Olha o custo real, zero. Por quê? Olha a porcentagem de avanço. Está zerada, gente. Agora, olha como essa mágica acontecer. Se eu ver aqui, ó, dei 20% de avanço aqui. Aqui tem recurso. Aqui são marcas. Vou fechar aqui. Aqui embaixo. 20% de avanço. Olha o meu custo real acontecendo. Se eu zerar ele lá, eu não tenho nem o custo real e nem o trabalho real. Eu tenho um trabalho planejado, mas não tenho trabalho real. Tá vendo? Quando eu começo a avançar aqui, ó, concluído. Olha lá. Aí está 50%. Olha que legal. Vai acontecendo um custo real e um trabalho real aqui, ó, tá? Então, a gente já chegou na fase de follow-up, de acompanhamento. Ou seja, você construiu um cronograma, você já emitiu para o seu cliente. Vamos imaginar que o seu cliente já deu de ok, aprovou o seu cronograma e você já está na fase de acompanhamento. Só que tem um detalhe muito importante. Vocês observaram? Existe um. Deixa eu falar o conceito primeiro. Existe um conceito que é chamado de linha de base. Tá? No Primavera chamamos de baseline. Essa linha de base nada mais é que o programa ele tira uma foto desse momento quando você emite o seu cronograma. Você submete o cronograma à aprovação do cliente, o seu cliente vai dar um ok para o seu cronograma. Esse ok dele, ele vai dizer que está ok a estrutura do seu cronograma, as durações, os trabalhos, o custo, tá? Então, quando ele dá o de ok e você dá o comando project, salve a linha de base. Ele pega essas informações, duração, custo, trabalho, e congela. A partir desse momento, ele passa a ter uma referência. Isso gera-se uma curva S, e isso você faz reuniões semanais, diárias, e alimenta esse gráfico, essa curva S, para que você entenda, né, que a curva de previsto e a de real, de acordo com o tipo de gráfico, você está vendo se essa curva está atrasada, se está com tendência de entregar no prazo. E contratualmente, você precisa de apresentar um plano de ação caso essa curva chame a famosa boca de jacaré, né? Se essa curva desandar demais e estiver fora do seu planejado. Aí você vai ter que retomar o cronograma, replanejar ou ver alguma situação que você consiga retomar essa curva para que ela possa caminhar junto com o seu planejado. Como que salvamos a linha de base? Eu vou colocar as colunas, não precisa de colocar, tá? Que eu gosto de fazer e mostrar como acontece os backstage, né? Os bastidores aqui do project. Vou colocar aqui o início da linha de base. Espera aí, para vocês terem uma ideia. Início da linha de base. Eu vou pôr aqui, tá faltando espaço, né? Eu estou na tela do meu laptop aqui, está bem pequena. Mas eu vou colocar aqui término da linha de base. Pronto. Olha que interessante. Enquanto vocês não salvarem a linha de base, vai ficar com a sigla de ND, que é de não definido, tá? Deixa eu colocar aqui no lugar certinho aqui. Vou pegar esse, vou colocar aqui, eu vou pegar esse carinha e vou colocar aqui do lado, só para vocês entenderem. Quando eu der o comando de salvar a linha de base, o programa, né, dentre outras coisas, vai pegar essa data de início e término e vai congelar elas aqui, ó. Pá! Vai congelar. A partir desse momento, eu posso mudar as datas, só que a linha de base vai estar congelada. Isso, como eu falei, serve como parâmetro tanto da gente quanto do cliente. Como eu salvo uma linha de base? Eu vou vir no menu Projeto,
definir linha de base. Tá aqui, ó. Abre essa janelinha aqui, tá? Eu posso salvar até 11 linhas de base, certo? A principal é mais 10. Mas, como é a minha primeira, vou selecionar esse carinha aqui. Eu tenho a opção de salvar a linha de base para todo o projeto, ou eu posso salvar a linha de base para tarefas selecionadas. Não é muito usual, tá? Isso é muito usado quando você precisa salvar a linha de base só na parte do seu cronograma que está mais madura. De uma parte em diante, você não quer se comprometer com o cliente porque ainda não está maduro, não tem delineamento, aquela coisa toda. Então, é possível você selecionar um range de atividades antes de vir para cá, e aqui você marca, ó, só salve a linha de base em tarefas selecionadas, tá? Não é o caso, quero salvar o projeto inteiro. Marquei. Quando eu der OK, olha o que acontece. Ele vai... Eu coloquei a coluna errada aqui. Início, aqui, linha de base, término da linha de base. Tá vendo? Quando eu salvei a linha de base, ele pegou essas duas colunas, Ctrl+C, Ctrl+V, congelou. Mas, se eu, por acaso, mudar as datas, esse cara só vai começar no dia 24 de março. Tá vendo? Mudou todo o meu cronograma, que está vinculado, só que a linha de base, olha aí, está congelada. Então, quando eu for gerar minha curva S, a minha curva S vai estar lá terminando no dia 26 de junho. Só que já desandou um pouco, ó, 4 de julho. Aí, se desandar demais o seu projeto, você vai ter que analisar em algum ponto o que você pode atuar, aumentar recurso, mudar a estratégia de execução, para que o seu projeto retome a data que você prometeu para o cliente que ia entregar, certo? Então, você fez o salvamento da linha de base. A partir de agora, gente, o seu cronograma está completo a fazer um follow-up, ou seja, um acompanhamento, uma atualização. Por quê? Você consegue ter um respaldo se você está embarcado, se você está em terra e recebe informações da plataforma, por RDC, por folha-tarefa. Quando você recebe aquela atividade, aquele avanço, você vai vir na sua respectiva atividade, vai lançar o seu respectivo avanço, automaticamente ele já vai dando aqui um percentual aqui de avanço. Esse percentual você vai alimentar a sua curva S e você vai apresentar isso em formato de hack semanal, de reuniões diárias, enfim. Tá bom, meus queridos? Deixa eu ver aqui. Mais ou menos isso era a proposta que eu tinha para vocês, tá? Criar a configuração do cronograma, criação do cronograma, várias etapas, várias colunas, salvamento da linha de base e até chegar ao ponto do follow-up, né? O ponto que você vai usar o seu cronograma para você acompanhar, para você alimentar os avanços do seu dia a dia aí. Tá beleza?